envolve ali sobre a situação do meio-campista Léo Senna, jogador de 26 anos de idade que estava na equipe do Spezia nessas últimas temporadas. Havia já confirmado com vocês também, né? Ele não pôde participar da equipe italiana nesta última temporada por conta de uma miocardite, um problema ali não é tão grave no coração, mas para um jogador realmente muito ruim, né? Ele não pôde fazer nenhum tipo de exercício físico um pouco mais forte nessa temporada agora durante esse ano de 2022, jogador que realmente apenas com o tempo e uma boa recuperação irá poder retornar aos gramados no ano que vem. E inclusive falando sobre isso, é uma informação exclusiva do canal do Jorge Nicola, confirmou que o jogador tem o interesse de se recuperar e também futuramente atuar na equipe do São Paulo, onde ele, seu pai e seus irmãos também já se declararam ali, né, torcedores fanáticos da equipe de São Paulo. Nem faz tão mal assim o Léo Senna, que é natural da cidade de São Paulo também, né, chegou no Goiás lá no ano de 2015, após uma boa disputa, se eu não me engano, da Copa São Paulo, foi pelo Nacional, né? A equipe lá de São Paulo também, da capital, fez essa boa Copa São Paulo, inclusive enfrentou o Goiás naquela ocasião e acabou sendo contratado pelo time esmeraldino, já fazendo a sua estreia como profissional em 2016. Então, confirmando esse interesse de tanto recuperar, né, sua forma física, a tendência é que o jogador que é natural de São Paulo, gostaria de passar mais tempo com a sua família e juntamente também, né, tendo essa sua recuperação paulatinamente na equipe do São Paulo. Houve esse interesse, nada de oficial, né? Os dirigentes do São Paulo até o momento não demonstraram nenhum tipo de proposta ou algo nesse sentido. Seu contrato com o Spezia que foi renovado, ele foi comprado em definitivo pela equipe da primeira divisão italiana no final da última temporada europeia por aproximadamente 8 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O Atlético Mineiro, inclusive, que meio que vendeu a porcentagem do Goiás sem consultar a equipe esmeraldina. A tendência é que o Goiás recupere esses seus 20% da transação, mais 4% que tem de direito por conta ali do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? É onde o jogador passou dos 12 até os 23 anos de idade. Ele que só jogou praticamente em categorias de base no Nacional lá de São Paulo e também na equipe esmeraldina. O Goiás ficaria com aproximadamente 4% e meio desse valor total. Ou seja, o Goiás tem aproximadamente 25% do Léo Senna, né? Uma quantia bem considerável, até mesmo poderia ser uma possibilidade, por que não, dele se recuperar aqui na equipe esmeraldina. Já entrei em contato com algum dos responsáveis, dos bastidores do Goiás, falando sobre essa possibilidade. Assim que eu tiver algum tipo de resposta, quero trazer aqui para vocês. Mas fato é, um jogador que tem essa identificação também com a equipe esmeraldina, é revelado pelo Verdão, fez quase 200 jogos com a camisa do Goiás, dentro daquele período de 2016 até o comecinho de 2020, né? Ele que fez uma ótima temporada lá na Itália. O Goiás só vendeu o Léo Senna por conta do seu contrato já se encerrar em junho de 2020. Então o Goiás, para não perder o jogador completamente de graça, acabou vendendo ali por uma mixaria, né? Só 4 milhões de reais para a equipe do Atlético Mineiro. Ele que chegou a fazer 9 jogos ainda na disputa do Campeonato Goiano e Sul-Americana lá de 2020, antes de chegar no Atlético Mineiro. Não foi tão aproveitado pelo técnico Sampaoli, só 3 jogos no total no Campeonato Mineiro, antes de chegar ao Spezia por empréstimo lá na primeira divisão da Itália. Jogou muito bem, fez 19 jogos no total com 1 gol marcado, mas acabou não ficando, né, no Atlético Mineiro, melhor dizendo. O Spezia quis comprar o jogador, sendo negociado por 8 milhões de reais. Inclusive a Fiorentina esteve próximo de fechar com o jogador antes de descobrir essa miocardite, infelizmente, no final da última temporada europeia. Enfim, o meio-campista, 26 anos de idade, acho que poderia ser uma hipótese interessante. Por que não se recuperar no Goiás, ou até mesmo o seu recondicionamento físico? Ele que tem contrato longo com a equipe do Spezia, apesar de não ser tão novinho assim, acho que tem potencial para uma venda futura ainda maior. Tem contrato até 2024, quem sabe, né, o Goiás pegando ele por empréstimo até o final da próxima temporada europeia, poderia ser uma alternativa bem interessante, ou não, né, até mesmo o Goiás, o São Paulo pode vir de vez e tentar trazer o jogador para essa sua recuperação física, a princípio, na tendência é que ele não jogue ainda como profissional em 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Léo Senna, se seria interessante nessa sua recuperação no Goiás, em relação também a essa sua ligação com a equipe do São Paulo. Você acha que pega mal com a torcida esmeraldina? Deixa aqui embaixo a sua opinião. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, quero falar com vocês também sobre o zagueirão Lucas Gasal, atleta de 22 anos de idade, que vem chamando bastante atenção pela equipe da Aparecidense nessa Série C, inclusive que já havia sido procurado pelo Goiás, tanto no começo do ano, quanto também agora, né, no decorrer
do Campeonato Brasileiro. Informação que veio do repórter Vitor Pimenta, do jornal do site, né, o Mais Goiás, deu conta que a equipe do Gil Vicente, da primeira divisão de Portugal, apresentou uma proposta oficial para contar com o jogador agora no início do mês de julho, na temporada europeia. Essa proposta que a princípio agora, até o momento, foi recusada pela equipe da Aparecidense, segundo ali o Elvis Mendes, né, que comanda essas negociações da equipe de Aparecida de Goiânia, ainda o valor ficando abaixo do esperado. Dessa forma, o atleta que havia sido procurado, enfim, tanto pela equipe do Goiás, despertou interesse, por exemplo, do Cruzeiro, CSA, América Mineiro e o próprio Atlético Goianiense. A tendência é que pode sim fechar com a equipe do Gil Vicente. Isso se aumentar essa sua proposta financeira e aí sim, né, conseguir uma negociação um pouco mais lucrativa para a Aparecidense lá no futebol europeu. O Lucas Gasal, que tem contrato longo, vai até dezembro de 2024 com o Camaleão. Até aqui soma 19 partidas com um gol marcado, inclusive marcou o seu gol na Série C, agora por último na última rodada contra o Volta Redonda fora de casa. Jogador que vem sendo titular absoluto na Série C do Brasileirão, até aqui soma 11 partidas com um gol marcado, né? Atleta que tem apenas 22 anos de idade, teve passagem nas categorias de base do Red Bull Brasil, aquela equipe do interior de São Paulo, da cidade de Campinas. Chegou na Aparecidense em 2020, na temporada passada também já havia sido um atleta importante, né, na composição do elenco, onde a Aparecidense conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de hoje ele defender o Goiás? Eu acho um pouco mais mínima. A Aparecidense possivelmente irá priorizar essa venda do jogador em definitivo lá para o futebol europeu e tentar manter uma porcentagem, caso ele se destaque, né, vá para uma equipe de primeiro porte no futebol europeu e aí sim poder lucrar mais. Caso essa negociação não vá para frente, aí sim pode existir o interesse do Goiás de contar com um empréstimo, né? O Goiás que tem uma parceria muito boa com a equipe da Aparecidense, hoje o Verdão que busca jogadores, pelo menos mais uns 2, para chegar ainda nesse Campeonato Brasileiro para a sua zaga. A tendência que realmente pode ir sim atrás ainda do jovem atleta. Acho que ele tem potencial, pode chegar ainda mais agora que ele vem embalado desse bom momento na Série C. Futebol hoje a gente mostra que é mais um momento bom do jogador do que propriamente o seu currículo. Acho que pode sim dar certo no Verdão, mas depende muito dessa proposta do Gil Vicente, né? A Aparecidense que tem 80% dos direitos econômicos do jogador, tem um contrato longo também, né, até dezembro de 2024, e a equipe lá de Portugal que se classificou para a Conference League, que no caso tem a Champions, a Europa League, em terceiro escalão a Conference League. Gil Vicente que ficou na quinta colocação na última temporada europeia, quer contar aí com o elenco mais forte possível, né? Vamos aguardar o decorrer dessa história. Jogador que estava na mira do Goiás desde ali de abril desse ano de 2022, vem jogando muito bem, né? Caso o Gil Vicente não apresente uma nova proposta para a Aparecidense, aí sim, né, o Goiás pode sim se interessar novamente, já que busca jogadores para esse setor. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Lucas Gasal. O que você pensa a respeito do atleta? Será que o Goiás poderia tirar uma grana no bolso e contar, né, com o jogador em definitivo? Tem bastante potencial. E sobre outros jogadores, enfim, que o Goiás deve procurar nessa sequência do ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.